Bom, nós vamos falar agora de Aristóteles, que foi um dos grandes filósofos da antiguidade grega. Talvez podemos compará-lo a um filósofo enciclopédico. Haja vista que ele escreveu uma centena de obras em tudo quanto é área de conhecimento, dentro da área das humanidades, dentro da área da física, da química, da biologia, da astronomia, da ética, da política, da filosofia. Então, nós observamos que Aristóteles foi um filósofo que podemos colocá-lo como enciclopédico, né? Platão tinha uma visão extremamente nítida de Aristóteles, no sentido que a sua academia ele colocava o corpo da academia eram os alunos e a cabeça era de Aristóteles. Então, Aristóteles, ele nasceu em 384 a.C. e morreu no ano de 322 a.C. Ele foi considerado um dos mais importantes filósofos, como nós falamos há pouco. Ele era filho de Nicômaco, médico do rei da Macedônia. Quem assistiu o filme Alexandre o Grande vai se lembrar daquele professor que era o grande tutor de Alexandre o Grande, e esse professor era Aristóteles. E o pai de Aristóteles era o médico do pai do Alexandre o Grande. O Aristóteles, aos 18 anos, ele vai para Atenas, ele vai ingressar na Academia de Platão e ele permanece lá durante 20 anos até a morte de Platão. Acreditava-se, que ele seria o sucessor natural de Platão. Porém, uma certa discriminação que já existia naquela época, ou seja, o preconceito pelo fato dele ser considerado estrangeiro, não permitiu que Aristóteles assumisse a direção da academia. E com isso ele fica meio desgostoso e ele sai em viagem também. Ele parte aonde ele é convidado pelo Filipe II da Macedônia para ser professor do seu filho Alexandre. Por volta de 335 a.C., Aristóteles ele regressa novamente para Atenas, aonde ele funda a sua escola, que recebeu o nome de Liceu. Segundo Aristóteles, a finalidade básica da ciência seria desvendar a constituição essencial dos seres, procurando defini-los em termos reais. Então, a gente observa que, ao abordar a realidade, ele reconhecia a multiplicidade dos seres que são percebidos pelos sentidos. E Aristóteles, ele colocava, tudo que a gente vê, tudo que a gente pega, tudo que ouvimos ou tudo aquilo que nós sentimos é aceito como elemento da realidade sensível. Vocês vão se recordar que em Platão, ele não reconhece a possibilidade da verdade a verdade eminente ser percebida pelos sentidos. Não que não haja a verdade para Aristóteles no mundo sensível, mas aquela verdade entendida que só pode ser alcançada no mundo inteligível vai ser uma das formas de confronto entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Platão, porque
Aristóteles, ele vai flexibilizar na sua teoria do conhecimento a possibilidade desse conhecimento se dar a partir dos sentidos que são vivenciados pela nossa experiência, pela empiria, pela forma, né, de nós nos relacionarmos com os sentidos e a matéria. Então, ele vai rejeitar, dentro dessa perspectiva, a teoria das ideias de Platão, segundo a qual os dados transmitidos pelos sentidos não passam de distorções, sombras das ilusões, que era a forma como o Platão via o mundo dos sentidos, né? Ou seja, para Aristóteles, a observação da realidade, ela nos leva à constatação também da existência de inúmeros seres individuais que estão aí, né? De inúmeros seres concretos, seres mutáveis, que são captados pelos nossos sentidos, né? Então, ele vai diferir de Platão dentro dessa perspectiva. Então, partindo dessa realidade, a gente observa, né, que a realidade sensorial, essa realidade empírica, é onde ele observa que a ciência deve buscar as estruturas essenciais de cada ser para compreender, para entender e para analisar cada ser. Ou, em outras palavras, né, todo esse processo a partir dessa existência, nós devemos atingir a essência, nós atingimos a essência através de um processo de conhecimento que vai caminhar do individual, do específico, para o universal, para o genérico, né? Então, vai ser toda uma concepção do universal que nós vamos observar em Aristóteles. Então, o objetivo próprio das ciências é a compreensão do âmbito, né, no sentido universal, visando e buscando estabelecimentos das definições que vão ser possíveis, vão ser essenciais, que nós vamos utilizar no sentido de possibilitar todo um processo de generalização para a gente poder captar aquele conhecimento por meio das ciências. A gente observa com grande certeza que inúmeros filósofos, inúmeros pensadores, né, dentro dessa perspectiva de partir, né, da indução, da dedução, da indução do particular para o geral, para o universal, ou a dedução do universal para o particular, que vai ser apresentado pelo Aristóteles, né, a sistematização de todo um pensamento voltado para se atingir por meio da ciência o conhecimento. E essa possibilidade vai ser dada dentro de todo um processo de sistematização por meio da aplicação da metodologia, da aplicação do método, para a gente atingir a compreensão por meio da ciência que vai ser dado pelo pensamento de Aristóteles. E por isso, sem sombra de dúvida, nós podemos colocá-lo, ou seja, Aristóteles, como o pai da metodologia científica, no sentido da sistematização, da aplicação do método, da metodologia, para poder chegar ao pensamento científico, ao pensamento por meio de toda uma sistematização dentro da perspectiva científica, dentro de toda essa empiria, dessa experiência e desse conhecimento. Então, a gente vai observar que o Aristóteles, ele nos possibilita pensar dentro de uma perspectiva completamente diferente de Platão, aonde ele vai divergir a sua teoria do conhecimento, aonde ele coloca, abre aspas, nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, fecha aspas, né? Então, a gente observa que para a gente aprender, para a gente conhecer, para a gente ter o senso do conhecimento, Aristóteles coloca que nada está no intelecto antes de passar pelos sentidos.
né, aquilo que era negado justamente pelo Platão. Então, a gente observa que, dentro dessa visão enciclopédica, Aristóteles ele vai escrever sobre filosofia, lógica, física, moral, política, poesia, e ele coloca que a filosofia não é saber específico sobre algum assunto, mas sim uma forma de conhecer todas as coisas, ou seja, Aristóteles ele coloca que a filosofia nos possibilita o conhecimento de todas as coisas. E ele vai colocar cada conhecimento possui um saber. E a partir desse saber, nós temos que buscar o quê? O objeto. E é no objeto específico que nós vamos ter a possibilidade, por meio desse saber, a partir desse objeto, apreender, né, cada campo do conhecimento por meio de uma ciência que vai ser própria a partir daquele objeto. Então, a gente observa dentro dessa questão a episteme, né? A episteme só se deve conhecer primeiro as leis gerais que governam o pensamento, independente do conteúdo. Então, o estudo das formas gerais do pensamento em Aristóteles, né, sem a preocupação com o seu conteúdo, ele vai colocar que não é por aí. Nós devemos buscar, por meio da lógica, tá, o principal instrumento para a gente ter acesso ao conhecimento. Então, a gente pode colocar Aristóteles como o grande sistematizador, tá, da lógica, para que, por meio de toda uma argumentação lógica, a gente possa empreender todo um processo para chegar num conhecimento que vai se dar por meio da razão. Então, ele coloca que a lógica, ela não é ciência. E quando a gente observa ainda hoje esse embate, né? O que é ciência? A filosofia, ela é ciência ou ela não é ciência? Então, nós vamos observar que o Aristóteles, ele já colocava a lógica, ela não é ciência, mas ela é um instrumento para a ciência. Ela é indispensável para a ciência. Sem lógica, a ciência não avança. Porque a lógica ela se dá por meio de todo um processo, né, que se dá a partir de uma argumentação lógica racional. Ou seja, a lógica ela parte do geral para o particular dentro dessa argumentação. Já a ciência ela faz o trajeto contrário. A ciência ela parte da indução, aonde ela vai partir do particular para o geral, para poder empreender uma verdade que é falível. É uma verdade que ela pode mudar a partir do momento que aparecem novas evidências que vão confrontar as teorias anteriores e, a partir daí, poder possibilitar o surgimento de novas áreas de conhecimento, de novas teorias, de novas ciências. Então, por isso que o Aristóteles, já naquela época, ele colocava que a lógica, ela não é ciência, mas ela é um instrumento para a ciência e ela é indispensável para a filosofia. Então, a gente observa, né, que existem vários campos de conhecimento. Então, Platão, o Aristóteles, ele vai colocando os vários campos de conhecimento que possibilitam, né, o surgimento da aplicação de vários métodos, de várias metodologias para poder chegar naquele objeto estudado e, como ele coloca, né, cada ciência, cada área de conhecimento vai ter um objeto próprio para poder sistematizar, na realidade, todo esse conjunto de conhecimento, né? E aí, entrando dentro da questão da política, né, deixando agora um pouco essa teoria do conhecimento e entrando dentro da área da política, Aristóteles, né, ele coloca que a política ela é superior à ética, porque a ética ela está bem dentro do campo praticamente individual. Agora, a política ela vai estar
reproduzindo-se dentro do campo, né, da cidade, né, de todos, né, do bem comum. Então, ele vai colocar que a verdadeira liberdade, ela tem que estar na reprodução de uma vida virtuosa. E essa vida virtuosa, ela deve ser buscada a partir da polis. A finalidade da política deve ser buscar uma vida justa, uma vida virtuosa, uma vida boa, uma vida livre para todos. Então, a filosofia, ele coloca que seria o ponto mais alto, né, da metafísica, ela seria o ponto mais alto, metafísica, teologia, onde derivariam todos os tipos de conhecimento e todos os campos de investigação. Né? Então, o campo de investigação da filosofia possibilitaria o conhecimento da realidade última dos seres, ou seja, a questão da perspectiva da ontologia, onde forma-se a metafísica e a teologia. Né? Então, a gente observa que a complementação do pensamento de Aristóteles, nós vamos estar falando na complementação desse vídeo, que vai estar no próximo, aonde nós vamos estar continuando a falar sobre Aristóteles. Até já, então.